Solana, a criptomoeda que desafiou o impossível. Ela é realmente a Ethereum Killer ou apenas mais um hype passageiro? O que você vai descobrir agora pode mudar sua visão sobre o futuro das criptos. Nos últimos tempos, a gente viu uma loucura acontecer com o preço da Solana, uma valorização de mais de 100 vezes. E olha, eu não sou muito de falar de preço nem dou conselho financeiro aqui no canal, mas essa explosão me fez pensar: a Solana é diferente de verdade ou é só mais um projeto de cripto superestimado? Hoje, a Solana já é uma das maiores criptomoedas do mundo, e quem apoia o projeto diz que o grande segredo está na velocidade da rede. Para você ter uma ideia, o Bitcoin consegue processar umas 7 transações por segundo. O Ethereum, que é mais rápido, chega a quase o dobro disso. Mas a Solana, ela se gaba de conseguir lidar com mais de 50 mil transações por segundo. Isso é mais do que a rede inteira do cartão de crédito Visa. E o pessoal da Solana ainda diz que pode ir além. Sempre que eu ouço falar de uma inovação assim, já penso: qual é a pegadinha? Se acelerar uma rede fosse fácil, todo mundo faria, certo? Então a equipe da Solana deve estar pensando de um jeito diferente. Por isso vamos entender as escolhas que se faz no desenvolvimento de blockchains e a história da Solana para a gente tirar nossas próprias conclusões sobre esse projeto. Os usuários de blockchain não se importam só com quantas transações podem ser processadas ao mesmo tempo. Eles também querem saber a velocidade que essas transações são confirmadas. O Ethereum, por exemplo, confirma transações a cada 15 segundos, enquanto o Bitcoin leva uns 10 minutos. Já a Solana resolve isso em apenas 400 milissegundos. Para alguns usuários, isso é super importante, mas tudo tem um custo, né? Então, o que os usuários da Solana estão sacrificando em troca de tanta velocidade? Com certeza não são as taxas. Bitcoin e Ethereum são famosos pelas taxas de transação altíssimas, e seria normal pensar que uma rede mais rápida custaria mais para usar. Isso é verdade para a maioria dos serviços, mas blockchains são um pouco diferentes. Enquanto uma transação de Bitcoin pode custar o equivalente a vários dólares, e o Ethereum pode passar de 100 dólares em horários de pico, as transações na Solana custam uma fração de centavo agora. Então, se a Solana é mais rápida e você não paga mais por isso, onde está o problema? Bem, a resposta está em algo chamado trilema da blockchain e é bem simples de entender. Basicamente, no mundo das criptos, existe uma troca de 3 vias entre descentralização, segurança e escalabilidade. Tradicionalmente, você só consegue otimizar 2 dessas 3. A maioria das blockchains prioriza a descentralização, o que significa que não há um ponto central de controle que precise ser confiável, e também a segurança, garantindo que a blockchain funcione como esperado e não seja hackeada. Mas nesse cenário, você precisa sacrificar a escalabilidade, ou seja, um alto volume de transações vai deixar a rede lenta. É o caso do Bitcoin, onde milhões de computadores pelo mundo verificam a integridade de cada transação. É um sistema super resistente e o padrão ouro em descentralização, mas não é muito rápido. Um bom exemplo de uma abordagem diferente para o trilema da blockchain é a Binance Smart Chain, criada pela corretora Binance. Essa blockchain consegue umas 60 transações por segundo, que é mais rápido que Bitcoin e Ethereum e tem taxas baixas, mas ela não é muito descentralizada. A maioria dos computadores que validam a rede são controlados pela Binance, então você tem que confiar neles, assim como confiaria em um banco tradicional. Lidar com o trilema da blockchain tem sido o foco de muitos projetos de cripto nos últimos anos. Debates acalorados rolam na comunidade sobre qual projeto pode criar um novo modelo com valor real, mas nunca houve um vencedor claro. Ainda é muito cedo para o mundo cripto em geral, mas a Solana atraiu muitos desenvolvedores para o seu ecossistema, então eles devem ter encontrado uma solução que, pelo menos, faz sentido para algumas pessoas. As conversas sobre cripto geralmente vão para 2 lados: pura especulação sobre preços ou análises complexas de algoritmos. Este vídeo não vai ser nenhum dos dois. Em vez disso, vou focar na pessoa por trás do projeto Solana, Anatoly Yakovenko. Como você deve ter percebido em outros vídeos meus, eu acredito firmemente que o fundador certo pode mover montanhas para transformar ficção científica em realidade pela pura força de vontade. Por isso, eu gosto de focar nas histórias humanas. Anatoly é um engenheiro de software de baixo nível super competente que passou 13 anos trabalhando na empresa de semicondutores Qualcomm.
Lá, ele escreveu o software que hoje roda em centenas de milhões de celulares. Antes do Android e do iOS dominarem, muitos celulares usavam algo chamado Brew, o sistema de desenvolvimento de código da Qualcomm. Lá no início dos anos 2000, quase todo celular mais simples rodava Brew. Anatoly escreveu código para o Brew que se comunicava diretamente com o hardware do telefone. E isso é um trabalho incrivelmente complexo. Naquela época, os telefones não eram muito potentes e recursos como memória e processador eram super limitados. Para ter um bom desempenho, a equipe do Anatoly na Qualcomm tinha que ser o mais eficiente possível, espremendo cada gota de velocidade desses chips limitados. Foi um trabalho duro, mas ensinou a escrever software super eficiente, o que claramente moldou o seu pensamento ao projetar a Solana. Mesmo na Qualcomm, Anatoly já brincava com criptomoedas. Em um momento, ele até pensou em entrar na mineração de Bitcoin, mas teve um tropeço engraçado. Quando foi pedir o equipamento, uma empresa prometeu um ACI/CI para mineração de Bitcoin e minerou com ele por 6 meses antes de entregar para quem tinha pré-encomendado. Aquilo, segundo ele, me mostrou do que se trata o mundo cripto. Não confie em ninguém. Depois de uma longa carreira na Qualcomm e uma breve passagem por uma startup de sistemas distribuídos, Anatoly foi para o Dropbox, mas não ficou muito tempo. Era 2017 e ele estava obcecado com cripto durante a última onda de hype. Os preços estavam subindo e o Ethereum tinha acabado de ultrapassar 20 bilhões de dólares em valor de mercado. Todo mundo falava em um momento de ruptura para as criptos e vários concorrentes do Ethereum começaram a surgir. Alguns eram cópias diretas do código do Ethereum, mas Anatoly não achava que essa era uma estratégia vencedora. Em vez disso, ele pensava em como as blockchains descentralizadas poderiam um dia substituir as bolsas de valores centralizadas, como a Nasdaq e a NSE. As bolsas de valores modernas são uma das mais altas capacidades do mundo, com servidores executando dezenas de milhares de transações por segundo. Uma grande parte do motivo pelo qual as bolsas de valores permanecem rápidas e relativamente justas é justamente porque são centralizadas. O objetivo da cripto é ter verdadeira descentralização, e os projetos que tiverem sucesso serão aqueles que alcançarem isso. Todo mundo confia nas corretoras para colocar cada participante em pé de igualdade, e até agora elas têm feito isso. Quando os traders de ações implantam código para interagir com a Bolsa de Valores de Nova York, esse código pode acabar rodando em qualquer um dos muitos servidores no data center da bolsa. O problema é que se o seu servidor estiver um pouco mais perto do servidor central, você pode ter uma vantagem de velocidade. Por isso, a NSE conecta cada servidor com um cabo exatamente do mesmo comprimento, 185 jardas. Esse nível de controle só é possível em sistemas centralizados. Então, a ideia de rodar algo como a Nasdaq ou a NSE em uma blockchain era vista como uma loucura. Mas Anatoly formulou uma solução, voltando aos primórdios do rádio. As redes que impulsionam o rádio tradicional tinham um problema quando surgiram. Se duas estações tentassem transmitir no mesmo canal ao mesmo tempo, criaria noisa. Os engenheiros de rádio resolveram o problema colocando relógios em cada estação de rádio e coordenando horários exatos para cada estação transmitir. O Google, na verdade, usa algo parecido para sincronizar sua rede global de data centers. Cada fazenda do Google tem um relógio atômico, o que permite que ela se mantenha em sincronia com outras fazendas de servidores ao redor do mundo. As redes Bitcoin e Ethereum não têm relógios embutidos, então seus validadores precisam gastar muitos recursos para descobrir a ordem correta das transações. Anatoly percebeu que se ele adicionasse um carimbo de tempo a cada transação, ele poderia acelerar as coisas consideravelmente. Ele chamou essa tecnologia, que agora é o bloco de construção central da Solana, de prova de história, Proof of History. A matemática por trás dessa parte específica da Solana é bem complexa, então se você quiser aprender mais, vou deixar um link para alguns recursos na descrição. Mas por enquanto, o importante é que a prova de história permite que cada validador trabalhe mais rápido. Em vez de esperar pelo consenso dos outros validadores na rede, os blocos podem ser aprovados independentemente desde que o carimbo de tempo esteja correto. Para montar a equipe fundadora inicial da Solana, Anatoly procurou ex-colegas da Qualcomm. Essa foi uma jogada inteligente, já que construir a Solana exigiria uma programação de baixo nível incrivelmente complexa.
Mas a equipe fundadora não era só de grandes programadores. Eles também parecem ser pessoas incrivelmente intensas em geral. Basta ver que 4 dos 5 cofundadores da Solana completaram um Triathlon Ironman. Isso claramente levou a um ambiente de trabalho acelerado, que é importante porque eles estão competindo contra muitos outros projetos no espaço cripto agora. Mesmo que a Solana valha bilhões hoje, Anatoly lançou o projeto com uma rodada de investimento inicial bem convencional. Ele levantou pouco mais de 3 milhões de dólares em troca de aproximadamente 16% do total de tokens da Solana. Essa negociação agora é um dos melhores investimentos de todos os tempos, já que os investidores tiveram um retorno de quase 1.000.000% em apenas alguns anos. A velocidade dos desenvolvimentos em cripto é realmente impressionante. Esses 3 milhões de dólares não duraram muito tempo. Então Anatoly levantou mais 20 milhões de dólares em 3 rodadas subsequentes, e esses investidores também se deram muito bem.